Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 2. Aí eu vou ler o verso 18 e 19. E depois vamos ler o verso 51. Lucas, capítulo 2, verso 18 e 19. Depois o verso 51. Que vai dizer assim. Isso, Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, verso 18 e 19. Vai dizer assim. E todos os que ouviram se maravilhavam das coisas que foram contadas pelos pastores. Aí verso 19 vai dizer: mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Ao verso 51 vai dizer assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. Aí a parte B: mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. Somente até aqui, irmão. Pode sentar em nome de Jesus. Eu estou com um louvor no meu coração. Não tenho esse talento do louvor não, mas eu queria louvar e pedir a vocês que prestassem atenção na letra desse louvor, tá? Você vai tentar. O que não pode é você ficar parado em meio a este caos. Não, você vai tentar. O que não dá é aceitar só porque dizem que não é capaz. Ouça, Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Ele o escolheu antes de você nascer. Hoje ele lhe dá forças para recomeçar. Hoje ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Pois em meio a tanta dor você tem que adorar. Pois é desse jeito que o escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não para enquanto você tenta. Deus já decretou vitória. Glória a Jesus. Deus não vê, irmão, como o homem vê. A Rafa é ser humana, é limitada. Talvez eu olhe para o cenário, né? Talvez eu olhe ou ouço pelo que a pastora falou e tomo as minhas próprias conclusões. Mas o Deus é um Deus perfeito, que Ele não vai olhar pelo cenário, Ele vai olhar lá no íntimo mesmo, né? E decifrar o real sentido daquela situação. E esse louvor ele toca muito no meu coração por causa disso. Ele vai dizer que Deus não vê como o homem vê, e isso você sabe que é verdade, né? Ainda bem que você acredita nisso. Você acredita nisso, gente? Eu acredito. Glória a Deus. E eu acredito tanto nisso que hoje eu vivo, antes de estar aqui na palavra, hoje eu vivo o cumprimento de muitas promessas que o Senhor já havia feito em minha vida, o qual eu nem mesmo na época acreditava. Uma certa vez eu estava no ponto de pregação, irmão, nem li a Bíblia. Ai, não, tá na live ali, mas não vi. Eu nem li a Bíblia. O profeta chegou e falou comigo, eu estava no final do banco, sempre falou no final, sabe, escondidinha. Falou comigo: menina, o Senhor mandou te dizer que você foi chamada para pegar as boas novas. E Ele vai te revelar coisas na profundidade que Ele não revelou nem para os grandes. Irmão, quando eu vi aquilo, e no meu coração eu falei: meu Deus, ele se enganou, porque nem a Bíblia eu leio. Aí quando eu chego em casa, eu contei para minha mãe, né? Mas
mãe falou, Rafa, essa promessa o Senhor já me falou há muito tempo, e eu sei que você vai ser usada para as nações. Eu falei, amém. Irmão, e hoje eu vivo o cumprimento dessa promessa. O Senhor realmente, quando Ele fala, Ele pega os improváveis, sabe? E do nada, o Senhor resolveu se manifestar em mim. Ou seja, enfim, mas depois eu vou contar um pouco desse testemunho que não é nesse momento. Mas vamos lá. Nós lemos o livro de Lucas, né? A gente acabamos de ler aqui o capítulo 2, alguns versos. Só que antes da gente entrar na mensagem qual o Senhor falou no meu coração, eu queria lembrar com vocês um pouco quem era esse autor, né? Vocês já acredito que vocês já sabem. O autor do livro de Lucas é o próprio Lucas, né? Um médico, que assim eu acredito, porque lá em, se eu não me engano, em Colossenses, o apóstolo Paulo vai citar esse médico, né? Que era o companheiro dele de viagem. E quando você vai ver no início do capítulo do livro de Lucas, Lucas dizendo que muitas pessoas já haviam escrito sobre as coisas que elas mesmas presenciaram. Só que Lucas ele vai continuar dizendo que ele decidiu colocar esses relatos em ordem para poder trazer uma afirmação mais concreta para um tal de Teófilo, né? Eu acredito que era um homem muito requisitado da época. Então ele vai resolver colocar alguns relatos em ordem para trazer essa verdade com mais propriedade, para que ele tivesse certeza realmente da veracidade do Evangelho. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achei lindo, sabe, irmão? Eu achei lindo. Porque Lucas, como cientista, né, médico, ele está nos dizendo o seguinte: a ciência, irmão, para poder algo ser verdade, ela precisa passar por um montão de processos. Então, o que Lucas vai fazer? Ele vai começar a trazer os fatos minuciosamente, né? E ele vai dar continuidade também no livro de Atos dos Apóstolos, trazendo a manifestação dos apóstolos após, né, ter recebido esse evangelho. Aí quando eu comecei a pensar sobre isso, é Lucas dizendo o seguinte: meus irmãos, esse evangelho é verdade, ele está cientificamente comprovado. Ele foi manifestado primeiro por Jesus, e todos que se aproximam desse evangelho começam a ter os mesmos comportamento. Ou seja, está cientificamente comprovado, não tem dúvidas aí, né? Eu achei lindo, eu falei, nossa, cara, que cara inteligente eu fazer isso, né? Porque, ou seja, se tem gente que não acredita no que eu estou falando, se tem gente que não acredita na palavra, mas tem gente que acredita na ciência, né? Então precisa avançar esse povo aí que acredita pelo menos na ciência, né? Então Lucas está dizendo o seguinte: está cientificamente comprovado, né? Não tem sombra nem variação de dúvida. Aí Lucas vai começar a contar alguns relatos. E o primeiro relato que ele vai começar a contar, antes de chegar em Jesus, foi a gestação de João Batista. Se não me engano, semana retrasada eu falei um pouquinho sobre isso. Que quando Lucas ele vai começar a falar, irmãos, sobre João Batista, eu parei ali e fiquei falando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O pai de João Batista, vocês sabem que era Zacarias, né? Zacarias era um homem já avançado de idade, Lucas vai dizer isso. E sua esposa também, Isabela, avançada de idade. Só que um belo dia, quando o Zacarias ele estava a serviço do templo, chegou a vez dele ali, né? De fazer o serviço do templo. Quando ele estava lá dentro do templo, o anjo vai se manifestar a Zacarias. Vai dizer algo para Zacarias: Zacarias, eu ouvi a sua oração, né? A sua esposa dará luz. Só que logo em seguida o anjo vai dizer para ele: Zacarias vai ficar assustado. O anjo vai dizer para ele: Zacarias, não temas. Só que Zacarias, irmão, não sei se ele é parecido contigo, mas ele é bem parecido com a Rafa. Zacarias, mesmo ouvindo essa palavra do anjo, não temas, ainda assim ele vai indagar o anjo. Ele vai dizer: não, mas como é isso? Eu sou avançada de idade, minha esposa também, né? Só que o anjo Gabriel, eu achei lindo, que o anjo quando desce para entregar um recado no Senhor, ele entrega por completo. Ele vai dizer para Zacarias o seguinte: Zacarias, porque não acreditaste, né, no que eu estou falando
ficarás mudo hoje. E Zacarias vai ficar mudo. E isso me chamou a atenção, meu irmão. Me chamou a atenção demais. Porque às vezes a gente, né, se encontra num momento de desacreditar das coisas. A gente coloca a culpa nas nossas limitações. Mas, eu sou tão limitada. Mas é difícil de acreditar, né? É o cenário. Mas Deus entende. Minha irmã, eu vim te dizer algo nessa manhã. Tem coisa que o céu não entende. Zacarias era sacerdote, entenda isso. Zacarias era sacerdote. O anjo desceu para dizer para ele que a oração dele estava sendo ouvida e que era para ele não temer. Aí Zacarias, ele vai ainda assim desacreditar. Aí o anjo vai dizer, por causa disso, ficarás mudo. Aí eu comecei a pensar, por que tem coisas na minha vida que está muda? Será que é por causa do meu descrédito? Meu Deus. Sabe? Porque às vezes o Senhor tem tantas promessas que já falou na minha vida e na sua, mas as coisas estão silenciadas. Aí eu me indaguei e falei, Senhor, às vezes é por causa do meu descrédito mesmo. Pode ser que o Senhor esteja fazendo comigo, com muita gente, né? Silenciando por causa do descrédito. Meu Deus. Aí quando eu comecei a pensar nisso, eu lembrei dos discípulos. Você vai lembrar disso. O Senhor havia, nessa passagem que o Senhor vai dizer, ide por todo mundo pregar o evangelho. A gente gosta muito dessa frase, eu gosto muito. Ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Só que antes do Senhor Jesus dizer isso para o discípulo estava passando por um momento de muita incredulidade. O Senhor havia se manifestado para Maria Madalena e ela havia vindo feliz contar para eles. Eles não acreditavam. Aí o Senhor vai se manifestar para mais 2 discípulos no caminho de Maús, né, se não me engano. E aí eles vão tão felizes, irmão, contar as boas novas. Toda feliz, porque é bom, né? Quando o Senhor se manifesta para a gente quer compartilhar. Vai contar as boas novas, ainda assim o discípulo não acreditava. Meu Deus. Né? Aí o Senhor Jesus, antes de dizer isso, pregar o evangelho, ele vai repreender o seu discípulo, porque ele não tinha acreditado da manifestação das boas novas. Aí o Senhor falou algo no meu coração, Rafa, sabe quando eu vou te levar nas nações? Quando eu acabar com a sua incredulidade. Porque não adianta, minha irmã, eu ir pregar para as nações se eu não tiver convicção do real sentido do evangelho. De continuar com as dúvidas, continuar não acreditando nas promessas do Senhor, continuar com as minhas indagações. Não adianta, sabe? Aí o Senhor ele vai repreender a incredulidade dos discípulos, para depois dizer para eles, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Os discípulos já poderiam estar celebrando há muito tempo, porque havia feito uma promessa para eles, né? Que Jesus iria ressuscitar. Então, se as boas novas chegaram, já deveriam estar celebrando há muito tempo. Mas a incredulidade nos deixa de viver momentos incríveis, irmãos, de alegria, né? Porque ainda não vimos as coisas acontecer e a gente começa, né? Não se alegrar. Ou seja, já está vivendo um momento de felicidade há muito tempo. Mas a incredulidade está tão entranhada na vida dos discípulos que em vez de se alegrar, eles estavam ali tristes. Mas o Senhor Jesus é lindo, irmão. Porque se fosse a Rafa, eu não iria se manifestar mesmo. Se não acreditou, o problema seria deles. Mas o Senhor Jesus, ele é lindo, que ainda assim ele se manifesta para os discípulos. Mesmo que houve uma repreensão, mas se manifestou e cumpriu o real propósito. Sabe? Eu falei, ai Jesus. Então a incredulidade, irmão. Bem, né? A incredulidade, preste bem atenção nisso. A Rafa vai ser bem objetiva nessa mensagem. A incredulidade deixa muitas coisas silenciadas em nossas vidas, sabe? João Batista, voltando aqui para João Batista, Zacarias, ele ficou mudo durante a gestação de Isabel todinha. Ou seja, acredita que Zacarias queria se alegrar, glorificar a Deus, mas por causa da incredulidade, o Senhor silenciou o momento de gozo. O Senhor silenciou o momento de gozo na vida de Zacarias. Ou seja, os milagres estavam sendo gerados, porque entenda algo. O milagre que vai ser gerado não vai depender de se você acredita ou se eu acredito ou não. Porque é o Deus que prometeu, independente do que eu acredito ou você acredita, Ele cumpre, sabe? Então, agora esse é o momento da gestação. Zacarias perdeu a melhor oportunidade de estar ali se regozijando, glorificando, né, compartilhando algo tremendo com Isabel.
Aí a história vai continuar. Só que agora chegou o momento, pastora, de João Batista vir ao mundo. Não sei se vocês sabem, quando o anjo se aparece a Zacarias, ele vai falar para Zacarias até o nome do menino, qual seria. Ele vai falar qual seria a proposta da vida de Zacarias na terra. Só que quando Zacarias nasce, o povo agora vai lá circuncidar o menino, né? Porque era costume daquela época, a circuncisão. Então, eles foram lá. Só que quando eles chegam lá, pastora, eles vão falar assim, o nome dele é Zacarias. Né? Falar, o nome dele é Zacarias. Só que Isabel, a mãe do menino, vai dizer assim, não, o nome dele será João. O nome dele será João. Só que o povo vai olhar para o que Isabel está dizendo. Eu imagino, tá, pastora? Eles vão estar pensando assim, tá velha. Tá velho demais, tá falando coisa com coisa. Não tem como o nome dele ser João, se o pai dele se chama Zacarias, né? É o primeiro, é natural botar o nome do pai, né? Não, peraí, deixa eu ir lá falar com Zacarias esse negócio, porque Isabel tá ficando meio tentando as ideias. Só que quando eles vão até João Batista ainda estava mudo, para perguntar qual é o nome do menino, né? Aí Zacarias vai falar assim, me dá uma tábua. Vai falar não, porque ele estava mudo. Vai pedir uma tábua para poder escrever. Quando Zacarias escreve, gente, olha o que Zacarias vai escrever. O nome dele é João. É Zacarias dizendo, ele já tem nome. Antes dele ser gerado no ventre, um anjo já havia dado um nome para ele. E quando eu olho para Zacarias dizendo isso, o nome dele é João. E quando a gente vai lembrar do significado de nome, irmão, o nome vai falar sobre identidade. Sabe o que esses ruídos estavam querendo fazer? Acabar com a identidade de João Batista. Acabar com o propósito já estabelecido pelo céu na terra. Aí eu fiquei pensando, muitas das vezes acontece isso mesmo. Os ruídos querem acabar com a nossa identidade. E se a gente for pensar mais um pouquinho sobre isso, aqui estava falando de um menino, gente, que estava apenas nascendo. Precisa que vocês prestem atenção nisso, porque isso é seríssimo. Se o nome de João Batista fosse trocado, pastora, o problema não seria de João Batista, até mesmo porque ele nasceu, ele não tinha autonomia, né, para isso. Mas a real responsabilidade estaria na vida de Zacarias e de Isabel. Ao Senhor agradou em meu coração, Rafaela. A promessa eu fiz para você. Quando Samuel nasceu, eu não tinha nem noção. Então a identidade que ele tem que afirmar na vida dele é você. É você que sabe a promessa que eu fiz. Então os ruídos estão dizendo, mas esse menino tem um jeito estranho. Mas esse menino não vai dar para nada, meu irmão. Mas o que o céu falou contigo? O céu falou comigo que meu filho seria profeta, seria pregador e entre nações, o nome dele é Samuel. Então se os ruídos estão dizendo ao contrário, irmão, em nome de Jesus, lembra da promessa que o céu te fez. Então afirma a identidade dos teus filhos. Aí eu fiquei pensando, minha irmã, tem muita gente que não sabe essa identidade aí. Será por quê? Será que esses pais, durante quando eles eram criança, afirmavam a identidade desse menino? Ou dessa menina? Ou será que eles ouviam os ruídos? Né? Porque os ruídos podem ser muitas coisas. Pode ser o jeito que mudou, né? Pode ser, enfim, várias coisas. Pessoas que falavam palavras contrárias. Pode ser muitas coisas. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, a promessa eu fiz a você. Então é você que tem que afirmar a identidade deste menino. Rafa, mas ele está grande. Não me interessa. Ainda existe uma promessa e a promessa não foi revogada, pastor. A promessa não foi revogada. O nome do menino é João. O nome do meu filho é Samuel. E tem uma grande promessa. E todo dia de manhã o Senhor me botou no meu coração para poder botar a mão na cabeça dele mesmo, né? Profetizar, Senhor, as promessas. Eu demorei tanto para gerar esse menino, né? Eu chorei tanto. A minha gestação, ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o que Isabel passou, né? Para chegar na hora querer mudar a identidade do menino. O que te interessa? Aí eu falei, não. A promessa que ele fez foi o Senhor. E o nome dele é
João. A identidade dele só pode ser mudada se eu permitir, porque a promessa foi delegada para mim antes mesmo dele nascer. Então João Batista, ele vai afirmar a identidade do menino. Isabel falou que será João, mas João Batista vai dizer o seguinte: não, foi eu que ouvi, o nome dele é. Não será não, ele já tem nome antes dele nascer. E eu achei isso lindo. Então João Batista ele vai crescer, vai cumprir seu propósito terreno, coisa linda. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque João Batista preparou o caminho para Jesus, né? Glória a Deus por isso. Só que quando a gente vai chegar agora na história de Maria, né? Algo me chamou a atenção. Eu tenho um sacerdote que quando entra no templo, o Senhor ele fala da promessa que iria cumprir na vida dele. Esse sacerdote, é só fazer uma comparação, tá, minha irmã? Não estou descredibilizando sacerdotes, Zacarias, nada disso. Só para você ter a noção de como o Senhor ele não olha como o homem olha, né? Ele não vê como o homem vê. Zacarias ele vai indagar e o Senhor vai ter que dar ali como uma incredulidade, porque o Senhor ele vê além do que nós estamos verbalizando. Preste bem atenção nisso, minha irmã. Preste bem atenção nisso. Zacarias ele vai indagar e o anjo vai ter que dar ali como uma incredulidade, né? Só que quando o Senhor se manifesta, o mesmo anjo se manifesta para Maria, acredite em vocês, Maria, ela vai fazer a indagação bem parecida. Ela vai falar o seguinte: como? Se eu nem conheço o varão, eu sou virgem, como isso vai se realizar, né? O Senhor ele não vê isso como uma incredulidade, porque o Senhor é o Deus que ele olha o íntimo. Às vezes nós verbalizamos algo, mas o nosso coração não é incrédulo. O coração de Maria não era incrédulo. O anjo então vai explicar para ela, né? Você é graciada. Vai começar a conversar com Maria. E Maria vai receber aquela palavra. E eu achei lindo isso aqui na vida de Maria, que Maria ela vai ficar tão feliz, pastora, que ela vai lá correndo para a casa de Isabel, porque o anjo vai revelar para ela, vai revelando para ela, né, que a prima dela, Isabel, estava gestante de 6 meses. Ela fica tão alegre que ela vai lá em Isabel para poder se alegrar com essa promessa, né? E aí, Maria vai gerar Jesus. Chegou o momento de Maria gerar, né? Jesus vai nascer. Aqui nós lemos. E os pastores vão ir lá se alegrar, porque o anjo havia também revelado aos pastores vão lá se alegrar. Só que quando chega no capítulo 19, vai dizer, olha o que vai dizer o capítulo 19 do verso 2. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-a em seu coração. Quando eu leio esse verso 19, eu pensei o seguinte: o autor poderia dizer, e Maria acreditou nisso fielmente, e Maria verbalizou isso fielmente, né? Só que o autor não vai dizer isso. Ele vai dizer, e Maria guardava todas essas palavras em seu coração. Aí eu comecei a pensar nisso e me veio à mente muitas coisas que a gente vamos ouvir cerca da nossa promessa que o Senhor já estabeleceu sobre nossas vidas. Pode ser que a gente não entenda no momento, mas eu quero te dizer algo: não tenha palavras incrédulas, não tenha ações incrédulas. Rafa, o que eu faço quando no momento ainda não estou tendo a plena, né, ciência de tudo que está sendo falado, das promessas que o Senhor tem na minha vida? Guarda em seu coração. Guarda em seu coração. Porque, meu irmão, a única coisa que pode fazer eu e você de não alcançarmos a promessa do Senhor, entenda isso, é não guardarmos em nosso coração. Porque quando a gente olha para a Bíblia dizendo que Maria guardou em seu coração, ela dizendo, eu acredito, por mais que eu não entendo hoje, mas eu sei que no momento oportuno irá se cumprir. E guardar no seu coração é o mesmo que dizer que guardar na nossa alma. E na nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, nossos anseios. É Maria dizendo, eu estou ansiando o cumprimento dessa promessa. E quando chega no capítulo 51,
Você vai ver um outro relato de Maria dizendo que guardou essa palavra no coração. Foi um episódio quando Jesus, estava no templo, Maria se perdeu de Jesus. E Jesus vai dizer para Maria o seguinte: Maria vai dizer para ele: Jesus, meu filho, por que você fez isso com a gente? Nós ficamos tão preocupados, de você ter se perdido da gente. Jesus vai dizer para ela o seguinte: você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas de meu Pai. Naquele momento, Maria não entendeu essas palavras. Só que o verso 51 vai dizer o seguinte na parte B: mas sua mãe guardava esses dizeres no seu coração. Então, nesta manhã, eu vim te trazer a luz do céu. Se tem alguma coisa que ainda você não entende das promessas que o Senhor te revelou, que vai cumprir na tua vida, não seja incrédulo. Não profane palavras de incredulidade, nem tenha ações incrédulas. Mas se não entendeu ainda alguma vírgula, algum ponto, guarda em seu coração, porque no momento oportuno, as promessas do nosso Senhor Jesus há de se cumprir em nossa vida. E quando eu comecei a pensar sobre isso, foi inevitável não lembrar de Apocalipse, que vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Minha irmã, a promessa que nós temos maior nesse mundo é que Jesus vai voltar. Rafa, quando eu tenho promessas singulares, tudo bem, cada um tem as suas promessas singulares, eu tenho as minhas. Mas a promessa maior que nós temos nesse mundo é que Jesus vai voltar. Então, nesta manhã, eu te convido a guardar essa promessa no seu coração. Porque os ruídos, irmão, vão vir. As situações adversas vão vir. E se você não guardar essa promessa no teu coração, você vai perder algo mais precioso que tem nesse mundo, que é a vida eterna. Então, nesta manhã, guarda no seu coração essa promessa que Jesus nos fez. Independente do que você passar. Independente se você não entende o que você esteja passando neste momento, a promessa foi feita e essa promessa é verdadeira. Jesus vai voltar. Guarda ela em teu coração, assim como Maria fez. Faça você também. Tenha essa mulher de Deus como exemplo vivo, irmão, em nossas vidas. Guarde as promessas que o Senhor nos fez, mesmo que hoje a gente não entenda, mas que essa promessa é verdadeira e ela há de se manifestar. Pode ser que os ruídos dizem: mas estou ouvindo isso há muito tempo, Mas, minha irmã, ela vai acontecer. Quando, Rafa? Eu não sei, porque não foi revelado para mim, Acredito que nem para você. Mas quando, eu não sei, mas ela é verdadeira. Guarda em seu coração, porque eu creio que eu e você vamos viver o cumprimento dela. E essa é a minha oportunidade em nome de Jesus.